Ok, pessoas, bem-vindas de volta à série de vídeos onde a gente vai desenvolver uma game engine do zero com C++, OpenGL e a princípio rodando em Windows. Eu já tinha começado a desenvolver, escrevi algum código, mas eu senti que se eu pulasse direto na programação, algumas coisas iam ficar mal explicadas, então eu resolvi fazer esse vídeo antes do vídeo onde eu mostro de fato o desenvolvimento, o início do desenvolvimento. E eu preciso falar sobre três coisas aqui antes de começar de fato mostrar código e falar sobre especificamente programação. Primeiro são as ferramentas que eu estou usando e são realmente pouquíssimas coisas. A gente vai usar Visual Studio 2019. Fácil de encontrar, mas eu vou botar o link na descrição do vídeo. Nada de especial, instalo o Visual Studio normalmente. A única coisa importante na instalação do Visual Studio, eu já tenho ele instalado aqui, mas eu vou mostrar, eu posso modificar a instalação dele. Coisas importantes na instalação do Visual Studio. Não importa o que você quer marcar aqui, tudo que você quiser, todas as dependências que você quiser instalar, tem várias aqui que parecem que a gente vai precisar, tipo desenvolvimento de jogos em C++, ou desenvolvimento de jogos com XYZ. Nada disso é importante para a gente. A única coisa que de fato a gente precisa, e você precisa ter certeza que você marcou no momento da instalação do Visual Studio, é essa caixinha aqui. Desenvolvimento para desktop com C++. Ou, não sei, se tiver em inglês a sua instalação, vai ser bem simples de você reconhecer isso aqui. Desktop C++. É isso. Isso aqui tem que estar instalado, é a única coisa que de fato a gente vai precisar. O que é isso? Isso é o SDK do Windows e as ferramentas de desenvolvimento, compilador, linker e algumas outras coisas que a gente precisa. Só. Quando você instalar o Visual Studio, apertei aqui Windows Pause Break para poder vir em avançado, variáveis de ambiente. Eu peguei o endereço aqui do Visual Studio, né, o caminho dele aqui, e criei uma variável de ambiente chamada MSVC 2019. O nome da variável não é nada importante, podia ser XXX, mas, cara, alguma coisa que você consiga reconhecer. Esse é o caminho de instalação do Visual Studio, ok? Por que isso é importante? Porque se você olhar no meu path, eu uso essa variável, porque eu podia botar logo o caminho inteiro aqui, mas eu estou colocando o caminho de Community, Visual C, Auxiliary, Build. E você vai ver que esse diretório tem alguns arquivos .bat. E eles precisam estar no nosso path, ok? Precisam estar na variável de ambiente path, porque sem eles a gente não consegue executar o compilador no console ou chamar as ferramentas pelo console. Por exemplo, se eu tentar executar o compilador, que se chama CL, eu não consigo. Se precisar chamar o linker, eu não consigo. Você deve, assim que você instala o Visual Studio, uma das coisas que você vê aqui no iniciar acho que ele chama de Developer Command Prompt, ou prompt de comando do desenvolvedor do Visual Studio. Se eu abrir esse cara, você vai ver que ele abre diferente de um prompt de comando normal. O que eles têm de tão diferente um do outro? Bom, se eu chegar aqui e tentar executar o compilador, ele chama o compilador. Ou o linker, por exemplo. Então, a princípio, eu consigo chamar essas ferramentas direto do prompt de comando developer, que ele chama, mas eu não consigo chamar de um console normal, ok? CL não funciona.
E o segredo são aqueles arquivos .bat que eu mostrei, vcvars 32, 64 e tal. Eles precisam estar no path para eu poder chamar diretamente um deles, por exemplo, vcvars 64, que é o que a gente vai estar usando. E repare que ele mostra exatamente o que estava mostrando no último console que a gente abriu, né? Prompt. Ok? É exatamente o que ele estava mostrando aqui. Só que eu disse para ele, basicamente, com esse script.bat, que ele configurasse todas as nossas variáveis de ambiente, colocasse todas as coisas no path, tudo que fosse necessário, para a gente ter acesso direto, por exemplo, ao linker, ao compilador, ok? For x64 para x64, ao linker e a outras ferramentas tipo nmake e algumas coisas que a gente vai usar, ok? Esse é o único requerimento. Instala o Visual Studio, a gente tem que ter Visual C++ para desktop, Visual C++, C++ para desktop, o resto a gente constrói na mão. E o Visual Studio tem que estar no path. Tirando isso, não tem nada de especial nessa instalação. E a segunda coisa que a gente vai precisar instalar é o CMake. Pode instalar a versão mais nova que encontrar no site, que tá bom, mas eu também vou botar um link aqui na descrição do vídeo para a versão que eu estou usando, ok? O CMake é a mesma coisa, cara. Onde você instala, acho que no instalador do CMake tem uma caixinha que você pode marcar dizendo coloque o CMake no path. Se não tiver, você coloca na mão, mas tenho quase certeza que sim. Isso me permite, por exemplo, chamar o CMake no console. E isso vai ser muito importante, porque eu basicamente não programo usando o Visual Studio na maior parte do tempo. Para mim é muito confortável usar um editor de texto à parte e chamar direto as coisas no console. Para mim acaba sendo mais rápido. Se você quiser programar tudo no Visual Studio, fique à vontade. Essa é a primeira coisa que eu precisava falar sobre as ferramentas. A segunda coisa que eu queria falar é dar um overview sobre o processo de compilação em C++. Isso aqui é a parte principal desse vídeo para mim, porque sem isso aqui eu não consigo explicar como eu vou implementar isso aqui no próximo vídeo, ok? Eu sei que tem muita gente que está seguindo a série e que vem do background de programação em outras linguagens e que não... A compilação talvez seja mais simples do ponto de vista do quanto você precisa entender sobre ela. Por exemplo, o pessoal que vem de Java, que vem de Python, sei lá o que é. Eu queria explicar um pouco como C++ lida, um pouquinho de C, lida com a compilação. Uma vez que a gente tenha discutido sobre isso aqui, eu vou mostrar qual vai ser a arquitetura geral da engine, ou da engine, se você preferir. Então, vamos direto para isso. Ok, eu criei uma solução no Visual Studio. E uma solução é basicamente um aglomerado de projetos. Nesse caso eu tenho dois, mas eu quero começar falando sobre esse cara aqui que eu chamei de executável. E ele não tem nada demais. Ele é um Hello World. Ele faz o que a gente espera que ele faça, que é mostrar Hello World no console. E era isso. Não tem nada de especial no programa. Primeira coisa para a gente falar sobre a compilação desse cara é que existe uma etapa que vem antes da compilação. Antes de eu mandar o meu código-fonte para o compilador, tem uma etapa de pré-processador. E toda vez que você vê alguma coisa em C ou C++ que começa com esse símbolo, tem absurdamente muitos nomes, a geração mais nova vai chamar ele de hashtag. Tá? De hash, o jogo da velha, seja lá o que for. Toda vez que você vê esse símbolo, provavelmente ele antecede uma diretriz pro pré-processador. E o pré-processador, o trabalho dele é
modificar o nosso código-fonte de alguma forma ou afetar o nosso código-fonte de alguma forma, e o resultado dessa modificação ou desse processamento é enviado depois para o compilador. O compilador trabalha com a saída do pré-processador, ok? Tá. Então, primeira coisa, símbolos. Eu posso definir um símbolo com essa diretriz define e chamar ele de teste, por exemplo. E eu posso pedir para o pré-processador checar para mim se defined teste. Então mostra hello world. Se não, mostra hello olá mundo. Ok. Então, vou ficar com teste. Ok. Se esse símbolo, o que eu estou dizendo é, defina um símbolo teste. E se esse símbolo tiver definido, então a gente inclui esse pedaço do código no arquivo fonte final que vai ser compilado. Se não estiver definido, a gente inclui esse pedaço. Então observe que, como ele está definido, ele faz o que a gente manda, ok? Se eu não definir, você já pode ver até que o Visual Studio tentou ser espertinho e colocou aqui embaixo. Está mais brilhante, aqui está meio apagado. A gente vai mostrar o Olá Mundo agora, porque o símbolo teste não está definido. Ok? Existe uma outra sintaxe para isso aqui, que é if-def. Basicamente eu estou dizendo que se o símbolo teste estiver definido, você compila isso, senão você faz o que tiver no bloco else. Claro que você não precisa do bloco else, se você não tiver uma condição else. Ok? E de novo, a gente tem hello world, porque o símbolo está definido. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar sobre o pré-processador. Nada muito complicado, mas é importante porque eu faço bastante uso do pré-processador na base da engine, pelo menos nos endpoints. Então eu realmente achava que eu precisava explicar isso para as pessoas antes de começar a programar. Bom, existe uma outra forma de você definir símbolos que você vai usar ou vai verificar no teu código-fonte, que é você definindo eles diretamente como um parâmetro para o compilador. Então, repara o nosso código aqui que checa por teste. Eu vou chegar na... Vamos achar isso. Pré-processor. E aqui ele tem todos os símbolos que ele está mandando para o pré-processador. Eu vou editar eles e eu vou incluir mais um, que é o teste. E só por eu colocar esse cara aqui, o nosso código já vai ser afetado. Perceba, quando toda a configuração que você faz aqui no Visual Studio, ela tem, por exemplo, tudo que você passa aqui para o compilador, ele diz basicamente qual é o parâmetro que você tem que passar se você estivesse chamando o compilador na mão. Aliás, se você quiser ver um vídeo de eu configurando isso tudo para uma build do zero, eu vou colocar a descrição aqui. Eu fiz isso no início da minha outra engine, que é a minha engine onde eu estudo, onde eu pratico e onde eu continuo trabalhando. Eu fiz isso aqui tudo do zero, então é uma coisa legal se você quiser acompanhar. Mas voltando, eu estava mostrando que a gente pode definir símbolos direto como parâmetros para o pré-processador, ok? Eu coloquei teste aqui e ele entende que ele tem que compilar hello world só porque eu coloquei teste ali. Não tem define teste no nosso código, ok? A gente está passando ele direto como parâmetro para o compilador. Se você chegar aqui em command line, por exemplo,
você vê absolutamente todos os parâmetros que estão sendo passados para o compilador. E você pode ver que a gente está passando um /d teste aqui. Então, no final das contas, praticamente qualquer alteração que você fizer, ela vai se tornar uma alteração na linha de comando que é chamada quando você vai compilar o teu código, ok? O nosso /d teste está aqui. Então, só para esclarecer, se eu tirar esse cara daqui agora, a gente vai voltar a compilar Olá Mundo, porque teste não vai estar definido. Ok? E tem algumas coisas interessantes, por exemplo, no Visual Studio, sempre que, na verdade, no Windows, quando você faz uma versão de uma build de debug, que é uma build mais lenta, com mais informação, com mais código, com mais metadados, mas ela serve para você debugar. Quando você faz uma build de debug, ele define um símbolo chamado _debug. Então, eu posso checar, por exemplo, se a gente está fazendo uma build de debug e colocar um código que eu só quero que rode quando for debug, ou um código que eu só quero que rode quando for a build de release, por exemplo, a build mais otimizada, mais rápida, ou a build final, ok? Então, por exemplo, hello debug e hello release. E como eu estou compilando para debug, você vê que a gente vai executar a primeira linha, hello debug. Assim que eu trocar a configuração para release, a gente não define mais esse símbolo _debug. O Visual Studio vai tirar isso da linha de comando e a gente vai passar a... Como a gente não tem _debug, ele entende como release. E a gente mostra aqui hello release. Ok? Então lembra, eu posso definir símbolos tanto como um argumento para o compilador, ou eu posso definir símbolos direto aqui no código com define alguma coisa, ok? Isso é importante de lembrar. Segunda coisa que eu queria falar é sobre dependência e sobre DLL. Sobre bibliotecas, na verdade, não sobre DLL. Eu tenho esse projeto aqui que eu chamei de biblioteca, e ele é muito, muito simples. Primeira coisa a se notar, geralmente o Visual Studio coloca esse pragma once, que significa que só inclua esse arquivo uma vez, porque toda vez que você inclui o arquivo com include, ele basicamente copia o código-fonte do arquivo e cola no teu código-fonte. Então, imagina se dois arquivos .cpp diferentes incluem o mesmo arquivo .h. Eu vou estar definindo, é como se eu estivesse fazendo isso em algum momento. Eu defino a mesma classe duas vezes, isso gera erro de compilação. E, bom, erro de compilação é uma das coisas que eu queria falar. Bom, deixa eu retomar um pouco. O nosso projeto aqui do executável que mostrava o Hello World. Eu vou limpar a build, ok? E eu posso só compilar sem passar por todo o processo, que é o pré-processador, compilador e linker. O compilador, a gente falou um pouco do pré-processador. O compilador é o cara que vai pegar o nosso código em linguagem de alto nível e vai transformar ele em instruções para o processador, linguagem de baixo nível, e era isso. Tá, é bem complicado, na real, mas colocando em termos simples, é isso que ele faz. Compilar não significa gerar um executável ou gerar uma DLL, uma lib ou nada disso. Compilar é só transformar as minhas instruções de alto nível em instruções de baixo nível. E é isso. Por exemplo, se eu quiser só compilar esse código-fonte e não linkar, eu posso dar um Ctrl F7, por exemplo. Ele só compila. Ok?
ele não gera um executável. Repara a diferença. Eu acho que eu consigo até mostrar a saída dele. Show em Explorer, Open Folder em Explorer, ok. Executável, debug, a gente está em release. Você vê que aqui, eu vou apagar tudo. Você vê que aqui a única coisa que a gente tem é um arquivo OBJ, a única coisa gerada. Se eu apagar esse arquivo OBJ e mandar ele só compilar, com Ctrl F7, por exemplo, o OBJ está aqui de novo e acabou de ser gerado, ok? 22:59. Eu não tenho um executável aqui. Mas se eu mandar ele compilar e linkar, que é basicamente mandar fazer a build do projeto, você vai ver que ele gera código, que é a etapa do compilador, e gera um executável, que é o que a gente pode rodar. Provavelmente não está aqui. É porque ele joga em outro lugar. Ele joga no coisa do projeto. Beleza. Então, só para ficar claro que esse cara está gerando. Ok? Como a console está abrindo e fechando rápido, aqui no debug ele me deixa fazer isso e ele já para automático. Enfim, existe essa diferença e existem essas três etapas, ok? Pré-processador, compilador e linker. Voltando na biblioteca que eu tinha falado há pouco, eu defini uma classe muito simples aqui, que eu chamei de exemplo, e ela é uma biblioteca. Ao contrário do meu executável, que nas configurações gerais aqui era compilado como uma aplicação, um .exe, a minha biblioteca deve ser gerada como uma... Nesse caso eu vou usar uma biblioteca estática, uma lib. E se eu compilar ela, eu vou construir ela inteira a princípio, biblioteca.lib. Biblioteca.lib, ok? Se eu quiser que o meu executável, o meu programa de console, ele tenha acesso a isso, a essa biblioteca, eu preciso passar ela como um argumento para o linker e dizer, ei, neste projeto, neste executável, você tem uma dependência, ele depende dessa biblioteca. Então vamos fazer isso em termos de Visual Studio, né? Como eu faria isso se eu trabalhasse direto com o Visual Studio? Eu vou adicionar uma referência, que é esse cara. Se eu não me engano, eu preciso adicionar também uma build dependency. Não, ele já conta com isso. O que isso me permite? Você vê que eu tenho essa classe exemplo, que só tem um método chamado soma. Aliás, não escreva classes assim. Se você só tem uma classe, não tem membros, isso tem um método, não precisa de uma instância, cara. Você precisa, é uma função. Mas enfim. Eu quero poder chamar essa função soma, que é implementada aqui, no meu executável. Bom, a gente já adicionou a referência. De novo, quero lembrar que tudo que a gente faz aqui, agora é a linha de comando do linker. A gente provavelmente está incluindo a biblioteca.lib como parâmetro. Biblioteca.lib é agora uma dependência para a gente poder linkar. O que é o processo de linkar? A gente vai compilar a biblioteca e a gente vai compilar o executável. O linker é o cara que vai pegar as referências de nomes, por exemplo, de função, de método, de classe, que está em um lugar,
vai achar o endereço onde ele implementou determinada coisa e vai fazer ele vai costurar esses códigos, ok? Isso aqui não é uma linguagem muito técnica, mas eu acho que é a forma mais fácil de eu explicar. Ele basicamente vai dizer, ei, eu sei que você está querendo chamar uma função, um método chamado soma, que está numa classe chamada exemplo. Ok, mas você só compilou esse pedaço do projeto, eu não faço ideia onde ele esteja. Eu estou compilando tudo separado. Na hora que a gente for juntar todos esses pedaços, quem faz é o linker. E é ele que costura e acha as dependências e tal. Eu vou mostrar isso acontecendo. No nosso executável, eu vou tirar esse Hello World. Aliás, vamos usar esse Hello World para mostrar resultado da soma igual %d, e a gente vai instanciar soma s, não, exemplo s int resultado é igual a e.soma, onde eu vou passar 5 e 7, e eu vou passar resultado. O objetivo aqui é criar uma instância da classe soma, da classe exemplo, chamar o método soma dessa instância, guardar o resultado e imprimir o resultado na tela. Simples assim. Só que o Visual Studio já está chiando, falando, ei, eu não faço ideia do que você está falando. Eu não sei o que é um exemplo. Esse tipo exemplo, eu não conheço. Ok? Ele já está me dando uma sugestão aqui. Ei, cara, inclui a sua biblioteca. Eu incluí a minha biblioteca. Então agora ele sabe. Vamos fazer isso funcionar primeiro. Ok, resultado da soma é igual a 12. E 5 mais 7 ainda é 12. Desde a última vez que eu chequei. Então, o que tem de sensacional aqui? Tem algumas coisas. Por exemplo, se eu tirar esse ponto e vírgula, eu gero um erro de compilação. Vou dar um clean e vou só compilar esse arquivo.cpp. Se a gente for ver os erros, ele vai dizer, ei, não sei se eu consigo aumentar a fonte aqui, mas erro de sintaxe. Falta um ponto e vírgula antes do identificador printf. E é verdade, eu vou resolver esse problema de compilação agora. Mas, por exemplo, se eu disser para ele, através desse include, que existe um arquivo, que existe uma classe chamada exemplo, e ela tem um método chamado soma, e não existia um método chamado soma implementado em lugar nenhum, isso vai gerar um erro de linking. Deixa eu dar um clean nisso. A gente agora não tem uma biblioteca. De novo, veja que a biblioteca compila. Ela não está tentando chamar soma em lugar nenhum. Ninguém está tentando chamar soma. Então isso não gera um erro de compilação. Aliás, eu acho que eu posso até buildar. Ninguém está tentando chamar soma. Eu posso até fazer linking desse projeto que vai dar tudo certo. Agora, quando eu tentar compilar o meu executável, o linker vai tentar encontrar o corpo dessa função soma, ou desse método soma, se você quiser. E ele não vai encontrar em lugar nenhum. E isso vai gerar um erro de linking. Ok. E é um erro fatal. Olha, unresolved external. Tem algum símbolo externo a esse código que eu estou procurando e eu não consigo encontrar. E eu não consigo gerar o código e colocar a chamada para o endereço onde estaria... Não, na verdade, eu não estou conseguindo inserir as instruções da função soma que você me disse que existe. Ninguém compilou ela, não existe código gerado para essa função soma. Então o linker pira e vai gerar erros aqui. Então é bem importante ter claro que existe essa diferença dessas 3 etapas, ok? Pré-processador, compilador e linker. Se eu desfizer isso aqui, vou colocar não sei.
e compilar esse cara e esse cara, a gente volta a ter o programa funcionando. Uma última coisa para falar sobre todo esse processo é que existe uma diferença na forma de você incluir arquivos. Você deve ter reparado que esse cara é incluído entre sinais de menor e maior, e esse cara é incluído entre sinais entre aspas duplas. Qual é a diferença? Basicamente, quando você tem aspas duplas, você está especificando um caminho. Você está especificando você pode especificar um caminho relativo a esse código, por exemplo, ao executável, onde ele está. E é exatamente o que eu fiz. Eu subi uma pasta, entrei na pasta do projeto biblioteca e achei biblioteca.h. Agora, por que o stdio eu não precisei fazer isso? O stdio está em algum lugar lá no meio do meu HD, lá no meio da instalação do Visual Studio, entre vários outros arquivos .h. Entre vários outros arquivos .h. E imagina se para cada include eu tivesse que botar todo esse caminho relativo até onde eu estou, ou botar caminhos relativos à estrutura do meu projeto, a estrutura do meu HD no meu código, por exemplo, alguma coisa assim. Include C2 barra alguma coisa xxxy até chegar no stdio.h. Só não faz sentido, e no momento que eu entregar esse código para outra pessoa, ele, com uma estrutura de pastas diferente no HD, ele para de funcionar. Então, uma coisa que eu posso fazer no meu projeto é incluir um diretório ou diretórios onde o compilador vai procurar por arquivos de include. E qualquer arquivo de include encontrado em um desses diretórios pode ser especificado, quer dizer, para eu mandar o compilador procurar nesses diretórios específicos, eu faço isso colocando o arquivo entre sinais de menor e maior. Vamos fazer isso aqui. Geral VCC Directories. Include Directories. Edit. Ele já procura em todos esses caminhos. Ok? Ele já procura arquivos .h em todos esses lugares. Eu vou adicionar em mais um. O Visual Studio tem essas coisas chamadas macros aqui. E eu vou pegar... Uma delas é o caminho da solução. Se eu não me engano, é Solution Dir. Então, no meu HD, Solution Dir é C, User, Master, Source, Repos, Projeto, blá blá blá. É onde está a minha solução. C, Users, Master, Repo, Source. Ok, Márcio, Repos, Projeto, e aqui estão os meus projetos. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele inclua o diretório da solução barra biblioteca só barra biblioteca. Isso quer dizer que qualquer arquivo .h que ele encontrar dentro de biblioteca, que a gente quiser, que a gente colocar na nossa lib aqui e estiver dentro de biblioteca, vai poder ser incluído assim. E ele vai encontrar. Ok? Esse código compila e linka e roda sem nenhum problema. Ok? Essas são as noções mais básicas que eu queria que todo mundo tivesse assim que a gente começar a escrever código e entender o código que eu já fiz vamos dizer assim,
para a arquitetura geral da engine, que é o que eu vou explicar agora. Ok. O que eu planejei para a arquitetura da engine? Como é que vai ser gerado o nosso código, organizado o nosso código? Basicamente, quem assistiu o vídeo anterior de introdução, lembra que eu falei sobre separar a plataforma, que é o hardware e o sistema operacional, da implementação da engine, ok? A gente não quer código específico de Windows, ou de Android, ou de iOS no meio da nossa engine, porque isso só torna a compilação dela de um jogo para outras plataformas mais difíceis. Mais difícil. Ok. Basicamente, a gente vai ter o que eu chamei de... By the way, o nome da nossa engine é Small, que é basicamente... Eu já tinha falado isso. Small significa pequeno, dito do jeito engraçadinho, ok? Tá. Basicamente, o que a gente tem é a Small Platform .dll. Essa é a plataforma. A princípio, a gente só vai programar para Windows. Então, isso aqui é a plataforma... Aliás, Windows 64 bits, ok? Se a gente buildar para Android, esse cara vai ser não uma DLL, né? Não tem DLL. Android vai ser um SO, um ponto .SO chamado Small Platform.SO, ok? Vamos fazer uma caixinha bonita para esse cara. Existe um outro cara chamado Small.dll. Esse cara é a nossa engine, propriamente dita. E tudo que for, de fato, a nossa engine, render, game loop, eventos, input, tudo que a gente for fazer na nossa engine vai ser compilado dentro dessa DLL. Então, e uma coisa interessante é que a engine precisa falar com o sistema operacional. Ela não precisa conhecer o sistema operacional. Ela não precisa saber que o que está aqui embaixo é o Windows, ou que é Android, ou que é qualquer coisa. Ela não precisa saber o que é. O que ela precisa saber é que tem uma plataforma aqui embaixo. Então, essa plataforma é uma dependência para a nossa engine. Depois vai haver um terceiro cara, um terceiro projeto, que eu chamei de slauncher.exe. O que esse cara é? Esse cara é o programa que a gente vai rodar, e é esse programa que vai carregar o nosso jogo, ou é esse programa que vai atuar como editor para o nosso jogo, ou algo assim. E é claro que o launcher, ele precisa conhecer a engine. Então a engine é uma dependência para o launcher. E também a plataforma é uma dependência para o launcher. Ele vai poder falar direto com a plataforma, sem saber qual plataforma está embaixo. E ele vai poder falar direto com a engine. E ele vai precisar falar com outro cara. Eu ainda não criei um nome para ele, mas provavelmente vai se chamar Small Game.dll. Seja lá o jogo que a gente for compilar, seja lá o jogo que a gente for criar com essa engine, no final das contas ele vai ser construído como uma DLL, e esse é o nome da DLL. Ainda não sei se vai precisar ter um nome fixo ou não, isso não é tão importante agora, mas é importante saber que o launcher precisa conhecer a DLL. A DLL do jogo. E uma coisa legal é que esse cara é carregado em runtime.
O que significa que, quando eu compilo o launcher, eu preciso dizer, ei, existem esses caras. Mas ele só vai procurar essa DLL quando ele rodar. Ele só vai procurar o jogo quando ele estiver em execução. E eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso também. Por quê? Porque isso me permite estar com o jogo carregado em uma determinada pasta de projeto, fechar esse cara e abrir um outro jogo carregado em outro projeto. Esse launcher vai atuar como nosso editor, ok? Ou como um player, que é o cara que simplesmente levanta o jogo para ele rodar. Isso também permite que a gente faça algumas coisas divertidas do tipo compila o jogo, enquanto ele está rodando, o launcher vai perceber que a gente tem uma versão nova da DLL, descarrega a DLL atual, carrega uma DLL nova e a gente vê o jogo mudando sem precisar fechar tudo, recompilar na mão. A gente vai ter que recompilar na mão, mas sem precisar fechar tudo e abrir tudo de novo, sabe? A gente vai ver o jogo, poder ver o jogo no estado que ele estava antes de a gente recompilar. É claro que isso tem tudo para dar problema dependendo da modificação que você fizer. Se você fizer modificações muito complexas, ou mudar muita estrutura, ou mudar coisas de lugares, vai dar problema. Mas é bom a gente saber que o nosso jogo é compilado como uma DLL, ok? Então a gente vai ter, se a gente comparar com o exemplo que eu estava dando agora há pouco no Visual Studio, a gente tinha dois projetos, lembra? Era o executável, que era o arquivo .exe, e uma biblioteca, que era o arquivo .lib. No nosso projeto, na nossa engine, a gente vai ter não dois projetos, a gente vai ter já 1, 2, 3, 4, e existe um quinto projeto, existe uma quinta coisa, que é o resultado do processo de construção do projeto inteiro. Quando eu digo processo de construção do projeto inteiro, eu me refiro a isso aqui. Posso limpar a solução e posso construir a solução. Ele constrói a biblioteca, porque ela é uma dependência para o executável. Ele constrói o executável, basicamente ele constrói todos os projetos da solução. Okay? Qual é essa quinta coisa? Se a gente tem uma engine, e essa engine ela expõe funcionalidades para que a gente faça coisas com ela, por exemplo, renderiza um triângulo, ou me diz qual é o estado do botão X do joystick, ou me dá a posição do mouse, ou sei lá o que for, carrega esse arquivo de configuração, ou sei lá. Quem estiver programando o jogo precisa saber que essas funções existem e precisa ter acesso a essas funções. Então, o que a gente tem aqui, a quinta coisa que a gente vai construir como resultado, não é nem um executável, nem uma biblioteca, mas na verdade é uma pasta que eu vou chamar de SDK. Nesse SDK, ele vai ter tudo que a gente construiu e é basicamente o que você vai entregar para o seu amigo, dizendo, ei, cara, eu fiz uma engine. Escreve um jogo para minha engine. Ele vai te dizer, ok, me dá a sua engine. Você vai entregar essa pasta para ele. E aqui dentro vai ter o launcher, as DLLs, ok? Essa e essa. E vai ter uma pasta de include. Para ele poder chegar lá no código dele, dar um hashtag, ou sharp, seja lá o que for, include small.h, ou sei lá, small barra input.h, ou alguma coisa assim, ok? A gente não precisa entrar muito nesse detalhe agora, mas é importante lembrar que esse é um dos outputs do nosso processo de build. É uma das coisas que a gente vai construir quando a gente construir a engine toda. Okay? Então, recapitulando, a gente tem 5 targets, ou 5 coisas que a gente vai construir. A plataforma,
que é dependência da engine, a engine e o launcher, que usa tanto a engine quanto a plataforma. Quando a gente estiver fazendo um jogo, a gente vai construir a DLL do jogo. A gente vai fazer isso logo, provavelmente no próximo vídeo, porque você não consegue testar a engine sem um jogo. Nem que seja um jogo dummy, um jogo Pong, alguma coisa boba que seja. A gente tem sempre que ter um jogo carregado. E o SDK, que vai estar sempre sendo atualizado. Se você mudou um arquivo .h no seu projeto, quando você construir tudo, ele vai, ei, esse arquivo .h mudou, então deixa eu colocar ele aqui dentro do diretório de input. Ok? Isso é basicamente o que eu queria explicar nesse vídeo, porque não tinha como eu entrar no próximo vídeo sem clarificar como funciona o processo de build, para as pessoas que não estão acostumadas com isso, sem explicar qual seria a arquitetura da nossa engine. E eu já posso até mostrar, eu já fiz o início desse projeto. Eu já escrevi um pouco de código e seria impossível entender esse código e entender tudo que eu fiz sem essa explicação desse vídeo, ok? Por que não? Vamos dar uma olhada. Small 64 bin. Aqui está a nossa engine compilada, ok? No código que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas basicamente eu tenho Small Platform, que é a DLL, Small DLL, que é a engine, e o Launcher. Eu ainda não tenho o jogo, mas a única coisa que eu faço é... Eu cliquei aqui 2 vezes no Launcher, ok? Vou mostrar de novo. É mostrar essa caixinha. E tem uma coisa muito especial nessa caixinha, está aparecendo, é porque essa caixinha é uma coisa que o Windows me fornece, ok? Por exemplo, se eu executar um comando inválido aqui, é a mesma caixinha que o Windows está me mostrando e a caixinha que eu estou mostrando, ok? Essa é uma message box. Por que isso é relevante? Isso significa que o nosso launcher já consegue falar com o sistema operacional, ou a gente já consegue expor coisas do sistema operacional sem dizer qual o sistema operacional é, ou sem incluir dependências diretas do sistema operacional no nosso código, ok? Então, a gente já tem basicamente toda a estrutura funcionando, o launcher, a plataforma, a engine. Vai faltar... O que eu quero fazer no próximo vídeo talvez seja mostrar o código dessa estrutura, e a gente inclui a DLL do jogo. Outra coisa que eu não mencionei ainda é que essa estrutura, em vez de ser criada ali no Visual Studio, clicando, cria um projeto, vem aqui na propriedade do projeto, clica aqui, clica ali, arrasta, adiciona dependência. Em vez de ser feito dessa forma, eu usei o CMake para isso. Então eu criei um arquivo que diz, olha, eu tenho um projeto. Esse projeto, essa solução, tem vários subprojetos. E... por que não? Vamos por alto. Eu tenho uma biblioteca que tem esse nome e que deve ser compilada como shared, ou seja, como uma DLL. Essa biblioteca precisa incluir um determinado diretório, porque eu quero incluir os arquivos lá com include e alguma coisa assim, ok? Entre menor e maior, não entre aspas duplas. Ok. E eu quero definir um símbolo para o compilador. Lembra a gente definindo o símbolo diretamente no processo de compilação, ali no Visual Studio? Em vez de usar o define direto no código, a gente foi lá no Visual Studio, nas configurações do compilador e disse, ei, define esse símbolo, o símbolo teste. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou definindo um símbolo direto no compilador. Depois eu faço uma coisa muito parecida para a engine, eu digo que ela é uma biblioteca, que esse é o arquivo fonte dela,
defino um símbolo enquanto eu compilo e eu digo que, olha, a minha DLL, que eu chamei de small aqui em cima, deixa eu subir esse código, ela tem uma dependência e é a plataforma, ok? A plataforma é uma dependência para small. E depois eu compilo um outro projeto que eu chamei de S-Launcher. E ao contrário dos outros projetos que eram libraries, esse cara é um executable, ok? Esse é o arquivo fonte do meu executável e aqui estão as dependências dele. O S-Launcher depende tanto do small quanto da plataforma, ok? E se você reparar essas regras da forma que elas são escritas, ela descreve exatamente isso aqui. Todos esses targets. Faltou eu especificar esse aqui, né? Esse target está aqui. Basicamente, eu copiando todo o conteúdo do diretório small SDK include para o diretório de saída small SDK include. Ok? Então, eu tenho todos esses elementos estão aqui. Eu precisava mostrar isso nesse vídeo para que o código que eu vou mostrar no próximo vídeo fizesse sentido para todo mundo e todo mundo entendesse todas as partes móveis, todas as partes da engine que a gente está compilando, ok? Me dê feedback sobre como está a linguagem do vídeo, me dê feedback se eu estou falando rápido, se eu estou falando devagar, se eu devia entrar mais nas coisas ou menos, ser mais ou menos superficial, porque, de novo, o objetivo é agregar conhecimento e dividir um pouco com todo mundo. Dito isso, espero que tenha ficado claro, espero que seja suficiente para a gente seguir com a série e eu vejo vocês no próximo vídeo.